Devocional Juntos Somos Melhores, do pastor Rick Warren. Tema: somos chamados para juntos alcançar outros. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, verso 7. Dia 11. Demonstrando aceitação. Devemos aceitar os outros como Jesus nos aceita. Apesar de tudo o que temos de ruim, Jesus demonstrou seu amor por nós, morrendo em nosso favor quando ainda éramos pecadores, de acordo com Romanos capítulo 5, verso 8. Ele nos aceita como filhos amados, a despeito da nossa vida desordenada, das motivações impuras e das atitudes irritantes. Sua aceitação não fecha os olhos ao nosso pecado, mas reconhece que somos obra de arte criada por Deus. Uma das maneiras de demonstrar amor uns aos outros é aceitando-nos mutuamente como Cristo nos aceita. O outro deve ser também aquele que não crê, pois, mesmo sendo pecador, Cristo morreu por ele. Isso não significa que devemos ignorar o pecado. A rejeição pelos de fora da igreja está baseada em medo e preconceito, porque achamos que eles têm de ser iguais a nós para poderem estar em nossa companhia. Jesus não temia ser amigo dos não cristãos. Ele não focalizava o pecado passado, mas a pessoa. Jesus entendia que aceitá-la não é o mesmo que aceitar os seus pecados. Como se costuma dizer, ame o pecador e não o pecado. Um dos melhores exemplos está na história de Zaqueu, o cobrador de impostos, que está em Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. Nesse encontro, aprendemos algumas características do tipo de aceitação que Jesus tinha. Não importa onde o não cristão esteja, Jesus irá ao seu encontro. Jesus sabe de todas as coisas que já fizeram, tudo o que disseram ou pensaram, e ainda assim os ama e aceita. Devemos agir da mesma forma. Uma das expressões mais profundas de amor é a aceitação. Demonstramos o amor de Deus aos descrentes quando passamos tempo com eles. Em segundo lugar, não importa do que as pessoas o têm chamado. Mesmo com todos chamando Zaqueu de pecador, Jesus o chamou pelo nome e estendeu-lhe a sua amizade. Essa oferta de amizade mudou o coração de Zaqueu. Jesus quer que façamos o mesmo. Em terceiro lugar, não importa o que você tenha feito, Jesus não o rejeitará. Bom comportamento nunca foi pré-requisito para a amizade com Jesus. Jesus está muito mais interessado em nos mudar do que em nos condenar. Jesus ainda diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. João capítulo 6, verso 37. Jesus não apenas tem um propósito e um plano para a sua vida, como também tem um plano e tem um propósito para aqueles que ainda não creem nele. É por isso que deseja que alcancemos e acolhamos outros na família de Deus. Para pensar, Deus quer que aceitemos os outros como Jesus nos aceita. Versículo para memorizar. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos capítulo 15, verso 7. Questão para considerar. Quem é a última pessoa à sua volta que você esperaria tornar-se cristã? Como demonstrar-lhe aceitação e construir uma ponte até Cristo? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo áudio.